Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus que é poderosa para responder aos anseios dos nossos corações. Poderosa para nos mostrar o caminho certo no qual nós devemos seguir, o caminho preparado por Deus para que nós andássemos nele, o caminho santo, o caminho da vida. É por isso que nós sempre precisamos depender da palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. O Senhor Jesus Cristo falou que as palavras que ele nos disse, elas são espírito e são verdades. É por isso que ela provoca um efeito extraordinário nos nossos corações. Nossa alma se contenta com a palavra de Deus. Nós respondemos a Deus do jeito que ele espera uma resposta de nós. Assim como ele espera uma resposta de nós, nós podemos corresponder com ele, com a expectativa que ele tem a nosso respeito. Ele é um ser que tem sentimentos também. É assim como ele esperou do servo dele, o Jó, que correspondesse segundo aquilo que ele havia dito para Satanás, que Jó, ele era fiel, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas aí Satanás falou: mas é muito fácil, Senhor. É muito fácil ser fiel ao Senhor quando tem de tudo, quando é rico, quando é bem-sucedido, pois o Senhor cercou aquele homem de bênçãos, ele tem de tudo, não lhe falta nada. Então é muito fácil ser fiel ao Senhor quando se tem de tudo, quando se é rico. E então, o que Deus fala para ele? Ele ainda diz para Deus: pois se o Senhor tirar o que ele tem, ele vai blasfemar na tua cara, Senhor. Vai blasfemar diante de ti, vai blasfemar na tua face. E isto mostra o quê? Mostra que Deus, ele espera algo de nós que glorifique o nome dele. E ele sabia que o Jó corresponderia com as suas expectativas. Deus também, ele tem as suas expectativas em relação a nós. Como o autor da carta aos Hebreus diz, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Provavelmente, cremos nós que são Deus e os seres que estão com ele nos céus, e os seres humanos que já foram aperfeiçoados, já estão com ele também lá na glória, nos céus. Esses são essa assembleia de justos, a assembleia dos santos aperfeiçoados, que também eles estão hoje num plano superior ao nosso plano aqui da terra. Hoje os santos aperfeiçoados, eles estão vendo muito mais além, porque agora eles não têm mais aquele velcro que prendia, que tapavam os seus olhos. Isso aqueles que já passaram da morte para a vida e já foram lá para o paraíso, lá para o seio de Abraão, como Jesus Cristo falou para o ladrão da cruz: em verdade te digo que ainda hoje, ou hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E estes santos aperfeiçoados que foram para o paraíso, este que eu te citei aqui agora para você, o ladrão da cruz, que acreditou no Senhor Jesus, ele foi pela misericórdia de Deus e porque ele acreditou em Jesus Cristo, mesmo vendo o Senhor na mesma posição que ele estava, condenado como se fosse um malfeitor. Ele acreditou em Jesus Cristo e disse para ele: lembra-te de mim quando tu vieres no meu reino. E qual foi a resposta que aquele ladrão recebeu? Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isto é o que? Felicidade.
a felicidade de estar com o Senhor no paraíso. E é sobre isto, a expectativa que Deus tem de nós, que o Senhor Jesus Cristo tem de nós. Quando no caso do Jó, que também eu citei para você agora há pouco, o próprio Satanás falou: ele vai blasfemar na tua cara. O que Deus falou? Pois tudo que ele tem está nas tuas mãos. Tira tudo que ele tem, mas só não lhe tire a vida. Não lhe tire a vida. E assim Satanás foi e fez aquele estrago na vida do Jó, e Deus estava certo. Aliás, Deus sempre está certo, ele não erra nunca, e ele mostrou para Satanás que ele está sempre certo, Satanás está sempre errado. E assim como ele tem expectativa a nosso respeito, que nós vamos corresponder com ele, e nós vamos corresponder mesmo, porque tudo que ele exige de nós, que ele espera de nós, ele nos capacitou para corresponder com ele. E é por causa disto que nós somos o povo mais feliz de sobre a terra, que está sobre a terra, o povo mais feliz que caminha sobre a terra, o povo mais feliz que anda na esperança eterna, que é atribulado, que é perseguido, que é caluniado, que é difamado e que muitas vezes é maltratado, e mesmo assim nossas aflições nos remetem sempre para a esperança viva que está em Cristo Jesus. Então nós somos um povo feliz, o povo mais feliz que anda sobre a face da terra, o povo mais feliz que está proclamando a glória de Deus. Aquela nuvem de testemunhas que estão nos vendo, eu tenho certeza que eles sabem que com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, nós também alcançaremos a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, assim como aqueles nossos irmãos que resistiram às provações, passaram pelas lutas, venceram o mundo, prevaleceram contra os levantes do maligno e hoje estão com o Senhor lá na glória. Hoje estão no paraíso, hoje estão também sendo consolados, como nós vemos na parábola do rico e do pobre. Nós vemos o Lázaro que morreu e foi levado para o seio de Abraão e estava sendo consolado pelo Abraão. Todos esses exemplos que eu citei para você é para te mostrar que nós somos o povo mais feliz da terra, o povo que sabemos de onde viemos de Deus, nascemos de Deus, nascemos para a glória de Deus primeiro, no nosso nascimento normal, como ser humano sobre a face da terra, e depois nascemos pela segunda vez, nascemos do Espírito, nascemos daquele que é o dono de todas as coisas, para proclamar as virtudes do Senhor Deus, que nos tirou do reino das trevas, do reino da perdição, e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Portanto, independente das circunstâncias que muitas vezes não estão sendo favoráveis a você, não estão sendo favoráveis a mim, mas isto não me reduz a uma pessoa infeliz, isso não me transforma numa pessoa infeliz. Pelo contrário, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia são ferramentas de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, para que nós cheguemos à estatura do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje, ele é muito conhecido. As pessoas falam parte desse texto sempre que elas estão enfrentando uma dificuldade, principalmente nós, os crentes, os filhos de Deus, os nascidos da palavra, os que acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos muito isso que está em Filipenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele fala algo aqui extraordinário, que às vezes leva as pessoas
a dizer essas palavras sempre quando elas enfrentam um levante do inimigo, sempre quando Satanás arma uma cilada ou tumultua a situação com os seus agentes malignos ou mesmo com as circunstâncias da vida. Aí o diabo, ele aproveita as dificuldades para tentar nos levar a blasfemar diante de Deus, reclamar, murmurar e nos queixarmos por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Mas aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso de número 10, é muito gratificante o que a fé produz no nosso coração. É muito gratificante ver um servo de Deus, uma serva de Deus, testemunhando o que Deus está fazendo na sua vida. E às vezes Deus faz obras extraordinárias exatamente quando nós estamos passando pelo deserto, pelos desertos da vida. Quando nós vemos a providência de Deus na vida de um fiel dele que está passando pelo deserto e ele testemunha, como no texto aqui, nós alegramos a nossa alma e isto ilumina os nossos corações e fortalece a nossa fé e nos levam a fazer a determinada confissão: bom, se Deus fez para ele, Deus fará por mim também, porque Deus não muda. Ele é sempre o Deus provedor. Ele jamais deixou de ser o Deus provedor. Ele jamais deixou de ser o Deus ajudador. Ele jamais deixou de ser o nosso socorro no meio da tribulação. E esse texto de Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, nós vamos ver exatamente isso. Paulo narrando na carta, escrevendo a esta igreja, a igreja de Filipos, ele conta para eles das dificuldades que ele passou, o que ele estava passando, mas como Deus agiu para suprir as suas necessidades e conservá-lo bem, conservá-lo abençoado, conservá-lo feliz. Nós já somos felizes só pelo fato de ter sido escolhidos por Deus. Já somos felizes só por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós já somos felizes. Vamos ao texto de Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez, olha, isso significa que eles já tinham feito algo bom por ele, né? Mas mais uma vez, olha só, eles demonstraram o favor. Olha, mais uma vez provaste a meu favor o vosso cuidado. Mais uma vez, eles já tinham feito isso, mas fazendo agora novamente, ó. Mais uma vez provaste a meu favor o vosso cuidado, no qual também antes vos faltou, aliás, antes vos faltava a oportunidade para tal. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa extraordinária. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o verso 12 para você ver. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Olha o verso 13, que é um dos mais citados por todos na face da terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Isto é maravilhoso, porque ele diz para eles: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora
uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ou eles já tinham tido a oportunidade de demonstrar o cuidado. A igreja de Filipos já tinha demonstrado no seu zelo para com o apóstolo Paulo, em estar enviando a ele mantimentos, suprimentos, para que ele tivesse como permanecer fazendo a vontade de Deus. E é muito interessante que fazer a vontade de Deus, muitas pessoas pensam assim: não, aquele homem está fazendo a vontade de Deus, ele não vai enfrentar dificuldades. Aquela mulher está fazendo a vontade de Deus, ela não vai enfrentar dificuldades. Mas isto não é verdade. Pelo fato de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, isso não nos isentam de passar por dificuldades, isso não nos isentam de passar por provas, isso não nos isentam de perseguição. Mas as dificuldades, as perseguições não tiram a felicidade do nosso coração. As dificuldades, as aflições não nos levam a achar que nós fomos abandonados por Deus. As dificuldades, as aflições não nos levam a pensar que Deus se esqueceu de nós. Pelo contrário, as dificuldades, as aflições, elas acabam se transformando em quê? Em oportunidades maravilhosas para que o poder de Deus manifeste gloriosamente na nossa vida. Então a alegria do apóstolo Paulo, dizendo para eles que ele havia se alegrado sobremaneira no Senhor, porque a igreja de Filipos demonstra o seu cuidado para com ele, demonstra o seu zelo para com ele, né? Enviando a ele o que ele estava precisando. Mas o que eu acho extraordinário é o que ele diz aqui, que me ensina a viver, me ensina a ter confiança em Deus. No verso de número 12, eu sei estar humilhado, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância e como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele disse isto? Ele disse isto exatamente por causa desta convicção que ele demonstra para nós no verso de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isto é para te levar a parar um pouquinho e meditar na sua realidade, como uma pessoa que entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo, que é do Senhor Jesus, que está marchando para os céus, mas que não falta com as suas responsabilidades aqui na terra, porque apesar de nós termos a nossa esperança eterna, a nossa convicção da vida eterna, a nossa convicção de que o nosso futuro não é aqui no mundo que jaz no maligno, mas é com o nosso poderoso Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, nós continuamos com a nossa vida aqui na terra. E o fato de nós estarmos vivendo na terra e de passarmos pelas dificuldades da vida, isso não faz de você uma pessoa infeliz. Porque a nossa felicidade, ela foi conquistada lá no Calvário, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, sendo ele santo, justo e fiel, ele dando a sua vida pelo resgate da nossa vida. Então, no texto que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele então pôde demonstrar isso, dizendo para aquelas pessoas: eu aprendi a estar contente com Deus em toda e qualquer situação. O problema às vezes nosso é que nós queremos relacionar com o Pai das Luzes apenas para ele suprir as nossas necessidades do cotidiano, para ele nos ajudar a vencer os problemas financeiros, os problemas conjugais, familiares e outras dificuldades que surgem na nossa caminhada. Mas nós não devemos relacionar com Deus só para ele colocar o nosso pão de cada dia na mesa, só para ele nos ajudar a
pagar as nossas continhas, a realizar os nossos sonhos de adquirir aquele imóvel, aquele automóvel, ou estudar os nossos filhos, ou fazer, digamos assim, um preventivo, né? Um pé de meia, como muitos falam por aí. O nosso relacionamento com Deus não pode estar pautado nessas coisas, porque tudo isso Jesus Cristo já falou para nós, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E ele ainda falou mais, quando Pedro e os demais abordam a ele dizendo: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que há de ser de nós? O que nós vamos ganhar com isso? E ele falou: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, fazenda e bens, ou lar, família, esposa, filhos e tudo mais, por amor de mim, que não receba aqui 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Ou seja, se são bens materiais que faz a felicidade de uma pessoa, pois a proposta do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida é também de nos dar os bens materiais. Não que isto seja a base da nossa felicidade. A base da nossa felicidade é a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o fato de nós termos sido feitos filhos de Deus. Isto é a nossa felicidade. Isso não nos faz ser melhores do que ninguém, porque esse mesmo benefício que é oferecido a mim, que foi oferecido a mim e a você, está sendo oferecido a todas as pessoas da face da terra. Qualquer pessoa que acreditar em Deus, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebê-lo na sua vida, esta pessoa, ela passa a ser filho de Deus e ela passa a desfrutar de todos os benefícios que eu desfruto e que você desfruta. Ela passa a ser uma pessoa feliz também. Então, é muito interessante que quando você para e olha para dentro de você, você regozija, mesmo tendo muita coisa ou não tendo nada, como Paulo aqui dá o seu testemunho de vida para a igreja de Filipos, dizendo: eu aprendi a estar contente com Deus em toda e qualquer situação. Eu estou satisfeito tendo muito ou não tendo nada. Eu aprendi até ter fome, olha aí, tendo fome, tendo escassez ou tendo fartura, eu já tenho experiência em tudo isto. Aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isto que nós precisamos transmitir para as pessoas dos dias atuais, porque muitas estão achando que Deus esqueceu delas porque elas estão passando por situações difíceis ou porque está sendo perseguidas. Tem um outro texto também que eu acho muito importante para fortalecer a nossa fé, é o que nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no verso de número 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o verso de a partir do verso de número 40, nós lemos aqui algo também maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos dele, para fazer a obra, para começar a igreja na face da terra, a que chegou até nós e que está confiada nas nossas mãos nos dias atuais. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus, então nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque não há salvação em nenhum outro a não ser nele. E o que as pessoas precisam de fato é da salvação. Elas tendo a salvação, elas encontram a paz e elas encontram também, tá? Além da paz, quando elas têm a salvação, elas recebem Jesus Cristo como seu Salvador, o que é que elas encontram? Elas encontram paz e elas encontram alegria, porque nós recebemos o poder de Deus, o Espírito Santo, que nos dá paz e alegria, né? Então é isso que as pessoas buscam. Mas aqui no texto que eu falei para você, de Atos, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, e no verso de número 40, a partir do verso de número 40, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa gloriosa aconteceu aqui, tá? Os apóstolos
eles haviam sido presos pelo fato de fazer a obra de Deus, de operar sinais e maravilhas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e isto incentivou os seus inimigos, no caso que eram inimigos da obra do Senhor Jesus, os judeus, a persegui-los, tá? E eles foram presos, tá? E agora o Sinédrio, ou os líderes judeus daqueles dias, fizeram o quê? Aprisionando-os, e chamou-os agora, chamando-o, no verso 40, chamando os apóstolos, e fizeram o quê? Açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Então, chamando os apóstolos que estavam presos, mandaram trazê-los e açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e os soltaram. E veja isso aqui para você ver no verso 41. E eles se retiraram do Sinédrio, né, ou Senado. Retiraram-se do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. Olha que coisa maravilhosa. Eles foram embora felizes da vida, se regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor Jesus. Eles ficaram maravilhados por ter sido afrontados, açoitados, presos por causa do nome do Senhor Jesus. É claro que para a pessoa regozijar, tendo sido presa, tendo sido açoitada, tendo sido ameaçada, ela tem que ter convicção de que ela está fazendo o que Deus tem para a vida dela. Ela tem convicção de que ela está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. E no caso aqui, os apóstolos compreenderam que eles haviam nascido para fazer aquela obra. E quando aqueles senhores, as autoridades dos judeus, os prenderam e açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem mais o nome do Senhor Jesus, eles fizeram o quê? Eles saíram dali, olha, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles continuaram fazendo, né, muito mais além daquilo pelo qual eles haviam sido presos. Ou seja, as autoridades dos judeus oprimiram-nos, batendo neles, açoitando-nos, para que eles não falassem do nome do Senhor Jesus. Mas como eles haviam se sentido felizes por apanharem e serem perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus, serem açoitados por causa do nome do Senhor Jesus, isso não os ameaçou e não os levou a murmurar contra o Senhor, dizendo: Senhor, mas nós estamos fazendo a tua obra, nós somos teus servos, estamos seguindo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, e agora veja, Senhor. Eles podiam ficar reclamando, mas eles não reclamaram. Além de terem ficado felizes por terem achado dignos de apanharem e ser açoitados por causa do nome de Jesus, eles continuaram dia após dia, de casa em casa, ensinando as pessoas a salvação em Jesus Cristo, pregando Jesus Cristo, ensinando as pessoas que só há salvação nele. É isto que Deus espera de mim e de você, que nós tenhamos esta alegria no nosso coração, que nós nos achemos felizes diante das aflições da vida, não porque nós somos masoquistas ou gostamos de sofrer, de apanhar ou coisa desse tipo. Tenho
certeza que não era este o caso dos apóstolos, mas pelo fato deles estarem fazendo a obra de Deus e o inimigo levantar contra eles, Satanás levantar pessoas contra eles, criando situações difíceis para ver se transformavam-os em pessoas infelizes, em pessoas murmuradoras, para que assim a obra viesse dispersar, a obra viesse acabar. Esse plano de Satanás foi frustrado, porque ele não conseguiu o seu intento, ele não conseguiu o seu objetivo. Ou seja, Paulo, por mais que ele era perseguido, mas ele falava da graça e do poder de Deus. Os apóstolos Pedro, João, Tiago, os demais também, por mais que eles eram perseguidos, mas eles falavam no poder de Deus. Por quê? Eles foram chamados para isto, e Deus sabia que eles iriam corresponder com ele. A mesma coisa que Deus espera de mim e de você. Nós fomos chamados também para isto, para propagar a palavra do Senhor, para pregar o evangelho, para glorificar a Deus, para ser seus representantes, seus cooperadores aqui na terra, para ser ferramentas de Deus aqui na terra, para ser como o mesmo Paulo fala, né? Para apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, com um cheiro agradável, aroma suave a Ele, né? Para apresentar a nossa vida como ferramenta de justiça nas mãos de Deus. Isso tudo é um privilégio de Deus para a nossa vida. Isto é uma bênção de Deus para nós. Portanto, se na sua jornada de fé, no seu dia a dia, surgir alguma dificuldade, alguma escassez, alguma perseguição, algum levante do maligno para poder tentar te deter, tentar você negar o Senhor ou parar a obra que Deus confiou nas suas mãos, nunca desista, nunca fique murmurando. Pare para poder murmurar, reclamar, se queixar porque não tem dinheiro, porque não está sendo compreendido, porque as pessoas estão te caluniando, te difamando. Lembra das palavras de nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, regozijai-vos. Então não tem nada que aconteça aqui neste mundo que venha tirar aquilo que Deus já colocou no nosso coração, a felicidade de ser pertencente a Ele, de serem filhos de Deus, a alegria de serem mais do que vencedores. E hoje você pode estar em situação financeira difícil, mas amanhã você pode ter fartura. Hoje você pode estar tendo uma dificuldade na sua casa, na sua família, mas amanhã a dificuldade é resolvida. Hoje você pode estar desempregado, mas amanhã Deus pode abrir a porta de um emprego para você. Hoje você pode estar sendo caluniado ou perseguido por alguém, mas amanhã essa perseguição para. O que você não pode deixar que essas circunstâncias tire a alegria do seu coração, tire a felicidade do seu coração. Isso que você não pode deixar, e valorizar o que Deus está fazendo. Quando a gente viu aqui o Paulo dizendo, né, que aprendeu a estar contente com Deus em toda e qualquer situação, isso é maravilhoso, porque nós conhecemos a sua história quando nós lemos a história do apóstolo Paulo a partir de Atos dos Apóstolos capítulo 8, quando ele aparece ainda com o nome de Saulo, na perseguição que havia se levantado contra os cristãos, contra os crentes, contra os servos do Senhor Jesus, contra os apóstolos e os demais. Ele aparece ali em Atos capítulo 8, na perseguição contra Estevão. E aí, dali para frente, quando Deus faz a obra, o próprio Jesus Cristo foi quem evangelizou o Paulo. O próprio Jesus Cristo foi quem apareceu para ele a caminho de Damasco, quando ele estava indo para prender os apóstolos. E aí, se você parar e analisar, estudar a vida dele, você vai ver que ele teve muito mais, né? Ele teve muito mais perseguição, muito mais sofrimento do que dias de alegria. O próprio Jesus falou, né, que duro será, né,
Duro seria para ele recalcitrar contra os aguilhões. E não foi fácil, os dias dele foram muito difíceis. Mas se você parar e analisar, você vai ver que ele é um dos apóstolos que mais transmite a verdade, que mais prega a verdade, que mais demonstra amor, que mais demonstra fidelidade e o mais usado nas mãos do Senhor. Se você pegar aí as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, depois daquele encontro dele com Jesus Cristo a caminho de Damasco, você vai ver que de todos os apóstolos, ele foi o que mais Deus usou, apesar de toda da sua história, apesar da sua vida tumultuada, apesar dele ter sido um perseguidor antes da sua conversão, mas ele foi o homem mais usado, também o mais perseguido, morreu martirizado também, mas sempre glorificando o nome do Senhor, sempre exaltando a Deus. Ele teve as suas dificuldades, ele fazia as suas defesas também, como em várias cartas ele faz algumas afirmações, fazendo defesa, sua autodefesa, defendendo a si próprio, mas ele também é aquele que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, nós aprendemos muito com ele. Aprendemos porque ele aprendeu a estar contente com Deus em toda e qualquer situação. Muitas pessoas hoje podem aprender conosco. E como é que nós adquiriremos experiência para a nossa vida? Exatamente nas situações que Deus permite nós vivermos, as aflições que Deus permite nós passarmos por elas, os levantes do inimigo, a escassez, mas isso não nos tira do propósito de Deus. Isso não pode nos levar a perder o foco da nossa existência, que é glorificar aquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. As circunstâncias mudam. Hoje as coisas estão complicadas, mas pela graça de Deus, ele vai agir em nosso favor e amanhã as coisas poderão estar melhores. Mas se não estiver também, vamos continuar sendo fiéis, adorando a Deus e declarando: o Senhor é o meu Deus e eu posso tudo naquele que me fortalece, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode levantar o inferno inteiro, mas Jesus Cristo falou para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e a igreja somos nós, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então não se desespere, não murmure e não pense que você é feliz só quando tem tudo, tá? Nós somos felizes independente se temos ou não temos, se tem com fartura ou se está em escassez. Nós já somos mais que vencedores. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome por ter feito esta obra maravilhosa na nossa vida, por ter enviado o teu filho amado aqui neste mundo, meu Deus, para buscar e salvar o que estava perdido, para nos libertar do reino da perdição, para nos dar, ó Deus, o Espírito Santo e para fortalecer a nossa vida e fazer de nós um povo vencedor. Abençoa, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esta pessoa que está clamando pela providência do Senhor, pelo livramento, pelo socorro do Senhor, que está clamando, meu Deus, pelo milagre, que está clamando, meu Deus, pela solução de uma dificuldade que ela está vivendo, que ela está passando, meu Deus, e que ela não conseguiu ainda, meu Pai, encontrar, Senhor, a saída, mas o Senhor é a nossa saída, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso provedor. Meu Deus, alcança esta pessoa e alegra este coração, que ela aprenda a viver contente com o Senhor acima das circunstâncias, que ela aprenda a glorificar o teu nome em toda e qualquer situação, que ela aprenda, meu Deus, que em todas as coisas ela é mais que vencedora, que ela lembre, meu Deus, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E que ela já passou da morte para a vida, e que também, meu Deus, não existe nenhuma condenação sobre ela. Meu Deus, alcança esta pessoa
Enxuga, meu Deus, as lágrimas se ela estiver chorando. Restaura, meu Deus, a esperança neste coração se ela está em desespero, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Se o inimigo está acusando-a, que as acusações de Satanás caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que ela permaneça na integridade, na fidelidade no Senhor. Que ela permaneça esperando com paciência no Senhor. Que ela permaneça olhando firmemente para Jesus Cristo, autor da fé, e que nada venha abalar esta mulher, este homem, que nada venha abalar esta família, que nada venha abalar este casal, que nada venha abalar a vida deste rapaz, desta moça, mas que em todas as coisas, meu Deus, eles sejam ajudados pelo Senhor, eles sejam amparados pelo Senhor, e que eles prossigam declarando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que são mais que vencedores. Para a glória do Senhor, meu Deus, que esta pessoa seja alcançada, abençoada, fortalecida e prossiga a jornada de fé, confiando no Senhor, que é o Deus da nossa vida, que é o Deus da nossa casa, que é o Deus da nossa família. Nós te pedimos isto crendo, nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor proverá. O que está faltando, o Senhor proverá, em nome do nosso Senhor Jesus. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e sempre. Amém. Muito bem, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça que, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Eu tenho esta convicção e eu tenho certeza que você também a tem. Então, fique firme, Deus proverá, em nome do Senhor Jesus, Deus proverá. Ele jamais desamparou um justo e Ele jamais desamparará a você. Fique na graça e na paz do Senhor, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.